Capítulo 46. Runas? Pergunta Xaden, alguns dias depois, olhando por cima do meu ombro enquanto me sento na escrivaninha do quarto dele, praticando a lição de hoje. Uma forma triangular torturante que supostamente deveria funcionar para aumentar nossa audição. Ele pega uma entre as minhas 5 tentativas descartadas, queimadas em discos de madeira do tamanho de uma mão, e eu respiro fundo, saboreando o aroma de sabonete exalado pela pele recém-lavada dele. Um banheiro privativo definitivamente é uma das vantagens de dormir no quarto dele. Somos o Esquadrão Teste. Eu ia te contar ontem à noite. Pego o feixe delicado de poder perolado e o dobro na terceira forma, seguindo o padrão que a professora Trissa nos deu como lição de casa. E então o deixo queimar intensamente na minha frente, enquanto busco outro feixe, com cuidado. Agora que já sei o que procurar, enxergo o fluxo de poder claramente diante de mim, de alguma forma sólido e insubstancial. Fios brilhantes que se dobram debaixo do meu toque. Enxergá-los, porém, não facilita a tarefa de puxá-los individualmente. Eu também queria te contar muita coisa ontem à noite, responde ele, deixando o disco de lado e colocando-o junto com os outros de novo. Mas assim que te encontrei na cama, minha boca ficou ocupada com outra coisa. Meus lábios se curvam ao me lembrar do que fizemos. Formo o triângulo seguinte, menor dessa vez, e o coloco dentro dos maiores que flutuam à minha frente. Ele vem passando mais tempo fora do que dentro de casa, entregando as armas da nossa forja para as linhas de frente perto do Rio das Pedras e enchendo os cofres de tecaros de armas. Essa última viagem demorou um dia a mais, porque ele e Garrick acabaram sendo atacados. Quer minha ajuda? Pergunta ele, roçando a boca na lateral do meu pescoço. Isso! Minha respiração ofega quando ele chega ao colarinho da armadura. Não está ajudando. Que pena. Ele beija a lateral do meu pescoço e então fica em pé, me deixando ali com a lição de casa. O que é bom, considerando que tenho aula daqui a alguns minutos. Foi por isso que me deixou aquele livro em Basquiat, não foi? Pergunto, pegando o próximo feixe e formando um círculo que deveria estabilizar as formas geométricas, colocando-o para circundar a runa. Isso deve funcionar. Queria que você começasse na vantagem, comenta ele, pegando o diário de Warwick, onde o abandonei na escrivaninha e o folheando. Obrigada. Isso é impossível de ler, murmura Xaden, fechando o diário e o devolvendo à mesa antes de andar até onde o uniforme dele está pendurado, no armário grande, ao lado do meu. Abro um sorriso, pensando em como isso parece rotineiro. Não tem nada que eu não faria para continuar essa vida assim, compartilhada por nós dois. Meu pai me ensinou. Digo, dando de ombros. Examino a runa para ver se deixei algo de lado. Idain e eu usávamos essa língua como código secreto para nos comunicarmos quando éramos crianças. Nunca imaginei que Aetos seria o tipo de cara que aprenderia lucerino antigo, comenta Xaden. Pegando o disco de madeira na mão esquerda, mexo cuidadosamente os feixes de poder, pressionando-os contra o disco. Está bem melhor do que os últimos 5. Você teceu runas nas minhas adagas, afirmo, girando o corpo na cadeira de madeira. Xaden tira o uniforme do armário, vestindo só uma toalha em volta da cintura. Abro a boca e o encaro abertamente. Como foi que não notei que ele estava praticamente pelado atrás de mim esse tempo todo? Que desperdício de oportunidade. Se continuar me olhando assim, não vai chegar a tempo para a aula, avisa ele, os olhos escurecendo enquanto atravessa o quarto e joga as roupas na cama. Eu me obrigo a ficar de costas. Brennan avisou a Xaden que a primeira vez que eu me atrasasse para a aula por causa de onde estou dormindo seria a última, porque ele me mandaria de volta para o quarto que me foi designado. Você teceu uma runa de destrancar na minha adaga, não foi? Pergunto, deslizando todos os discos ao lado do que acabei de completar na minha mochila, ignorando o diário de Warwick, que me encara zombeteiro da escrivaninha. Foi por causa dela que conseguimos sair da sala de interrogatório. Uma variação dela, mas sim.
Segurando a melhor tentativa que já fiz até agora nas mãos, jogo a mochila por sobre os ombros e passo o braço pelas alças, ficando em pé e me virando para ele. O peitoral dele ainda está gloriosamente desnudo, mas infelizmente, ou felizmente considerando o meu horário, ele já vestiu as calças. Vai me explicar mais do que isso? Para minha consternação, ele decide calçar as meias antes de colocar uma camisa. Eu poderia ter tecido só a runa de destrancar. É bem simples, ele dá de ombros, mas acrescentei um elemento de necessidade na runa. Então, não dá para abrir qualquer porta usando a adaga só porque está com vontade. Mas se ela estiver com você e identificar a necessidade de uma porta ser destrancada, vai usar o próprio poder. Se tivesse conseguido chegar até a forja de Basgiat, teria aberto diante da sua necessidade. Sentado na beirada da cama, ele calça as botas. Então a chave esteve comigo esse tempo todo? Pergunto, levantando as sobrancelhas. Se eu já não o amasse, teria me apaixonado nesse instante. Esteve. Ele sorri com o canto da boca. Está perguntando bastante hoje, hein? Agarro o disco e mordo o lábio inferior. O problema de me sentir feliz em meio ao caos completo que causei é que fico aterrorizada ao fazer uma única pergunta que pode arriscar essa alegria. O que faz a runa que você tem na pedra ao lado da cama? Aquilo é uma runa também, né? Sim, é uma runa bem complicada. Ele endireita o corpo e pega a pedrinha cinza, oferecendo-a para mim em seguida, quando fica em pé. Não existe nenhuma pessoa viva que saiba replicar isso. A Coronel Myrie era a última, a mãe de Liam e Sloane. Pego a pedra, que tem o tamanho da palma da minha mão, e examino as linhas complexas que vejo na runa. Deve ter sido gigante quando ela a teceu. Imagino que tenha sido, sim. Ela deve ter diminuído para caber aí quando colocou nas pedras. Pedras? Ergo o olhar. Tem mais de uma? São 107, responde ele, me encarando com expectativa. Os marcados. Ele quer que eu pergunte. O que ela faz? Passo os dedos pelo padrão escurecido. O que ela fazia? É uma runa de proteção, mas só podia ser usada uma única vez. Ele passa as mãos no cabelo molhado e hesita. Conforme você vai ficando melhor na arte de tecer runas, vai conseguindo adicionar elementos dentro delas. Coisas como mechas de cabelo ou até mesmo outras runas completas para localizar um objeto, ou protegê-los. Esta runa, em particular, foi feita para proteger uma pessoa da linhagem sanguínea do meu pai. Você. Ergo o olhar, entregando a pedra de volta. Você é filho único, não é? Xaden assente. Cada um dos filhos dos oficiais recebeu uma pedra antes que nossos pais partissem para a batalha de Aretia. Fomos instruídos a carregá-las conosco o tempo todo, e foi o que fizemos, até mesmo no dia da execução. Os dedos dele roçam nos meus quando a pegam de volta. Eu praticamente paro de respirar, mantendo o olhar fixo no dele. Foi projetada para anular o sinete do cavaleiro cujo dragão fosse matá-los. Ele engole em seco. Mas só seria ativada se fossem mortos por fogo de dragão. No que é o método principal para executar traidores, sussurro. Ele assente. Eu aguardei fechada no punho, assim como todo mundo, enquanto estávamos parados ali, observando nossos pais sendo mandados em fileiras para a execução. E no segundo em que foram, os ombros deles se erguem quando respira fundo. Quando foram queimados, senti um calor subir pelo meu braço. Só fui sentir uma coisa parecida depois da ceifa. Arregalo os olhos e entrelaço nossas mãos. As relíquias de rebelião. Deve ser por isso que existem marcas em redemoinho que sempre começam nos braços dos marcados. Ele assente. Nossos pais sabiam que iam morrer de um jeito ou de outro, e a última coisa que fizeram foi garantir que estivéssemos protegidos. Guardo a minha por motivos puramente sentimentais. Inclinando-se na minha direção, ele beija minha testa e depois se afasta, deixando a pedra outra vez na mesa de cabeceira. Eu gosto quando você faz perguntas, continua ele, abaixando-se para pegar a camisa do uniforme. Quer saber de mais alguma coisa?
A pergunta do motivo de ele não ter me contado sobre o acordo que fez com minha mãe está na ponta da língua, e se isso, de alguma forma, influenciou os sentimentos que ele tem por mim. Só que aí ele fica em pé, e meu olhar se demora nas linhas prateadas de suas costas, as cicatrizes que ela deixou nele. Então, não consigo pronunciar as palavras. Ele me disse que me amava desde a primeira vez que nos beijamos. Isso deveria ser o suficiente. Eu não deveria precisar saber mais nada sobre o acordo, além do que minha mãe já me contou. Ou talvez eu não queira saber. Não se existe uma chance de que isso abale nosso relacionamento. Violência? Pergunta ele, vestindo a camiseta e virando o corpo na minha direção. Não tenho mais nada para perguntar. Forço um sorriso. Está tudo bem? 2 linhas aparecem entre as sobrancelhas dele. Bode comentou que Cat não está facilitando as coisas para você, e você soltou alguns raios. Bode precisa parar de se meter na minha vida. De jeito nenhum que vou deixar Shaden se preocupar comigo antes de ficar fora por diversos dias. Erguendo-me na ponta dos pés, dou um beijo suave nele. Vejo você de noite, falo. A decepção aparece nos olhos dele por um instante antes de segurar minha nuca e inclinar a boca sobre a minha por mais um segundo delicioso, mas ele logo se afasta. Você está quase lá, mas precisa de uma inserção direcional para essa runa. Minha runa está ótima e pode deixar que eu peço ajuda se estiver precisando. Eu o beijo rapidamente só porque eu posso, e então saio apressada pela porta para conseguir chegar à aula de tempo. No segundo em que chego ao corredor, levo o disco ao meu ouvido. O barulho vem com tudo. Passos de botas ressoando acima de mim. Portas se fechando na minha frente, pessoas gritando abaixo. Barulhos demais para distinguir algo que faça sentido. Odeio quando ele está certo. Murmuro indo para a aula. Naturalmente, Cat teceu a runa perfeitamente quando chego lá, o que quase me faz pedir a ajuda de Shaden. Mas ele já foi embora antes mesmo de eu terminar minhas aulas naquele dia. Demos 2 semanas para que descobrissem uma maneira de se integrarem pacificamente e vocês não deram conta do recado, para nossa decepção. Ralha devera na semana seguinte da lateral do tatame central. Emetério e uma das professoras dos paladinos estão postados ao lado dela. O ginásio de treino é só uma fração do tamanho do que tínhamos em Basquiat. Só cabem 9 tatames no total. E todos os cadetes de Aretia estão presentes, abarrotados ombro a ombro, incluindo os paladinos. Até agora, só tivemos aula de runas juntos, e mesmo assim em pequenos grupos, e interagimos durante as refeições, que geralmente acabam com ao menos um soco desferido. O que é que eles esperavam, porra? Pergunta Rhiannon, cruzando os braços ao meu lado. Estamos nos matando há séculos, e aí agora a gente deveria fazer o quê? Trançar flores no cabelo uns dos outros e confessar nossos maiores segredos só porque eles subiram um penhasco e nos deram uma lucerna? É meio tenso. Concordo, segurando o conduíte na mão direita, revirando o ombro dolorido, torcendo para que me perdoe por ter dormido de mau jeito. Tenho uma aula com Felix daqui a 2 dias e venho enfiando o máximo de poder que consigo naquela esfera. Meu poder está sobrecarregando com frequência, até demais ultimamente, com os paladinos, pronunciando ofensas cada vez que tenho oportunidade, insinuando que preferi deixar Luella cair e morrer de propósito para salvar Vizia. Existe uma divisão clara no nosso corpo discente, um mar de uniformes pretos à direita e uma onda marrom à esquerda, com uma faixa do chão livre entre nós. Mais de uma dúzia de cadetes exibe hematomas da briga que estourou ontem no salão principal entre a terceira asa e 2 revoadas. O surto de violência de ontem é absolutamente inaceitável. Começa a professora dos paladinos, a trança ruiva descendo pelo ombro quando vira a cabeça, dirigindo-se a todos os cadetes e não só aos seus. Trabalharmos juntos vai fazer toda a diferença nessa guerra e isso precisa começar aqui. Ela aponta o dedo para os cadetes de cavaleiros. Boa sorte aí, Hidok murmura baixinho. Por isso faremos mudanças significativas, anuncia Devera.
Não vamos mais separar vocês de acordo com as aulas. Meu estômago revira e um murmúrio descontente retumba no ginásio. O que significa... Devera levanta a voz abafando um dos lados da nossa formatura improvisada. Que vão precisar se respeitar como iguais. Podemos estar em aretia, mas decidimos que a partir de hoje, o Códex dos Cavaleiros de Dragão vai se aplicar a todos os cadetes. E enquanto formos hóspedes aqui, diz a professora dos paladinos, levando a mão ao quadril largo, todos os paladinos vão obedecê-lo também. Um murmúrio insatisfeito ecoa pela sua metade. Entenderam? Sim, professora Kiandra. Eles respondem em uníssono. Caramba! Esse negócio deles é meio impressionante, mesmo que pareça a infantaria. Mas reconhecemos que não podemos seguir adiante sem darmos espaço para a hostilidade que estamos vendo entre vocês. Anuncia Emetério, o olhar avaliando os dois grupos. Em Basgiat, tínhamos um método para dar espaço aos ressentimentos entre cadetes. Vocês podem requisitar um desafio, uma luta de treino que termina quando um de vocês fica inconsciente ou se rende. Ou morre, acrescenta Arik. Os paladinos arfam coletivamente, e a maioria de nós revira os olhos. Eles não aguentariam um dia em Basgiat, sem matar os oponentes, continua Emetério, dirigindo-se a Arik especificamente antes de continuar. Pelas próximas 6 horas, cada pedido de desafio entre cadetes do mesmo ano será concedido. Vocês terão espaço para resolver as divergências de vocês uma vez nesses tatames, depois vão deixá-las para trás. Pera, vão permitir que a gente merende paladinos na porrada? Pergunta Ridoc baixinho. Acho que é isso mesmo, sussurra Sloane em resposta. Vai ser uma tarde fenomenal, fala Imogen, abrindo um sorriso e estalando os nós nos dedos. Eles foram treinados para lutar contra Venin, eu os lembro. Eu não subestimaria ninguém. Usando cinetes, conseguimos explodir Venin em pleno céu. Mas no corpo a corpo, tem uma boa chance de que estejamos em desvantagem. Cada pessoa só pode desafiar um único oponente, e cada cadete pode ser desafiado uma única vez. Acrescenta Emetério, erguendo o dedo indicador e levantando as sobrancelhas grossas. Então escolham com cuidado, porque é possível que amanhã o cavaleiro ou o paladino que detestam não esteja mais disponível para o desafio. Ah, merda! Meu estômago embrulha. Só existe um jeito de alguém não poder desafiar outra pessoa, mas eles não fariam isso. Ou fariam. Desafios entre membros de um esquadrão são proibidos pelo Códex, explica Devera aos paladinos, virando-se para nós em seguida. E a partir de amanhã, cada esquadrão de cavaleiros vai absorver uma revoada de paladinos. Bom, acho que fariam sim. A raiva que sobe pelas minhas bochechas ascora, e Rhiannon e eu trocamos um olhar inquieto, refletido por todos os membros do nosso esquadrão, especialmente Vísia. Notem que eu usei a palavra absorver. Devera nos lança um olhar significativo. Não usei virar parceiro ou virar um time. Vocês vão se fundir, vão se combinar, vão se unir. Isso vai contra tudo que nos foi ensinado. Esquadrões são sagrados. Esquadrões são família. Esquadrões nascem depois do parapeito e são forjados na armadilha, na ceifa e nos jogos de guerra. Esquadrões nunca são desfeitos, a menos que sejam dissolvidos devido a mortes. E nós somos o Esquadrão de Ferro. Nós não nos curvamos. E definitivamente não nos misturamos. E se não fizerem isso, o tom da professora Kiandra se suaviza, os olhos percorrendo o ginásio. Vamos fracassar quando chegar a hora da luta. Vamos todos morrer. Estamos abertos aos pedidos de desafio de vocês agora, diz Emetério, concluindo a parte do sermão das festividades do dia. Fileiras se formam para aqueles que querem requerer um desafio, e não me surpreende que a maior parte da fila esteja vestida de marrom. Eles têm muito mais motivos para nos odiar do que nós temos para odiá-los. Somos o Esquadrão de Ferro e vamos agir como tal, comanda Rhiannon, enquanto a última pessoa da fileira se aproxima de Emetério.
Ficaremos unidos e iremos de tatame em tatame com qualquer desafio que nos for dado. Todos os 11 concordam. Os primeiros desafios são anunciados, e não fico surpresa quando Traeger convoca Rhiannon a se aproximar do tatame. Sem dúvida, ele ainda está irritado com o soco que levou no campo de voo. Ela vence em menos de 5 minutos, e o lábio dele volta a sangrar. O líder do esquadrão da revoada de Cat, um terceiranista corpulento com um colar de cicatrizes, Bragen, nocauteia Queen com uma combinação de socos que me deixa boquiaberta. Assim que Imogen é chamada para o tatame por Neve, outra terceiranista da revoada de Cat, de cabelos loiros avermelhados curtos e olhos afundados, identifico o padrão. Isso tudo é por minha causa. Digo baixinho para Rhiannon quando Imogen dá um chute bem dado na cabeça da outra garota. O que faz com que seja por nossa causa, responde ela. Por favor, me diga que está com as ataduras no lugar e vestindo sua armadura. Eu aceno que sim. Imogen e Neve trocam golpes precisos e calculados até Devera cansar e declarar empate quando as duas já estão sangrando. Catriona Cordella e Violet Sorrengail, anuncia Devera. Desarmem-se e subam no tatame. Ah, não faz isso. Marin tenta convencer Cat, mas não vejo nada além de determinação pura no olhar estreito dela. Mas é claro, né, cacete? Resmungo, entregando o conduíte para Rhiannon. Nossa, Cat, que previsível, resmunga Imogen, fulminando o outro lado do tatame antes de se virar para mim. Está tudo bem, previsível, mas tranquilo. Uma por uma, desembainho minhas 13 adagas e as entrego para Imogen. Ela tem pelo menos uns 12 centímetros de vantagem sobre você, então cuidado com o alcance dela, orienta Rhiannon, baixinho. Pelo que eu me lembre, ela ataca rápido e não deixa muito tempo para reação, acrescenta Imogen. Então escolha seus movimentos e não hesite. Beleza. Respiro fundo pelo nariz e solto o ar pela boca, lutando para acalmar os nervos que fazem meu estômago dar piruetas. Se eu soubesse que seria assim que as coisas se desenrolariam hoje, teria agido mais cedo. Talvez envenenado o café da manhã dela com as fonilhas que vi crescendo no desfiladeiro embaixo do vale. Você consegue, diz Rhiannon, assentindo. Foi treinada pela melhor pessoa possível. Xaden, sussurro, desejando que ele estivesse aqui e não na fronteira. Ela me acotovela, forçando um sorriso. Violet. Sloane aparece do lado de Imogen. Me faz um favor, moe ela na porrada. Abro um sorriso verdadeiro e assinto para ela antes de subir no tatame. Acho que nada tem o poder de unir inimigos mais do que um inimigo em comum, e por algum motivo, Cat decidiu que sou inimiga dela. O tatame é da mesma densidade do que usávamos nos treinos em Basgiat, e tenho a mesma sensação sob minhas botas enquanto ando até o centro, onde Cat me aguarda com um sorrisinho perverso. Arranque os olhos dela com a unha, sugere Andarna. De verdade, os olhos são tecido mole. É só enfiar os dedões lá e... Andarna, tenha bom senso, interrompe Tern. As rótulas são alvos bem mais fáceis. Agora preciso de silêncio. Respondo, erguendo meus escudos e abafando a voz de Tern e Andarna. Sem armas, sem sinetes, declara Devera. A luta termina quando uma de vocês ficar inconsciente ou se render, termina Cat sem tirar os olhos de mim. Nós sabemos. Podem começar, solta Devera, saindo do tatame. Bloqueio o barulho ao meu redor, concentrando toda a minha atenção em Cat enquanto ela se posiciona em uma postura familiar. Faço o mesmo, mantendo o corpo solto, pronta para movimentos. Se ela for rápida para atacar como Imogen avisou, vou precisar ficar na defensiva. Isso é por Luella. Ela me ataca com uma combinação de socos que bloqueio com os antebraços e mexo o corpo para que os golpes sejam desviados sem que acertem completamente. É fácil, como se eu já conhecesse essa coreografia, como se fosse memória muscular. Ela ajusta a postura e eu dou um salto para trás 1 segundo antes de ela chutar. Acertando apenas ar, ela se desequilibra e cambaleia para o lado quando aterriço no chão.
Puta merda! Ela luta igualzinho ao Shaden. Ele treinou nós duas. Derrotar um dominador das trevas começa em saber a idade e a experiência dele. Os neófitos têm círculos vermelhos nos olhos que aparecem e desaparecem, dependendo da frequência com que drenam a própria magia. Os olhos de aprendizes variam entre tons de vermelho e as veias se distendem quando são provocados. Os dos mestres, os responsáveis pelos neófitos, são permanentemente vermelhos, as veias estendidas em definitivo até as têmporas e continuam expandindo com a idade. Os guardiões, os generais, nunca chegaram a ser capturados para serem examinados. Venin, um compêndio, por Capitão Drake Cordella, Revoada Noturna.